Olá, como vai? Estamos iniciando mais um webinar. Hoje o nosso assunto, como organizar as finanças do seu negócio. Tenho certeza que vocês estão assim bastante atentos aí ao que a gente tem a conversar hoje e com certeza a gente vai trazer assim bastante informações que vão contribuir bastante com as suas empresas. Bom, mas antes de eu passar aqui para os nossos convidados, e hoje nós temos 4 convidados, eu queria trazer o seguinte assunto, né, para a gente refletir, né, e já para a gente fazer uma introdução ao nosso assunto. A gestão financeira de uma empresa passa pela implantação de uma série de controles financeiros e econômicos e pela leitura correta das informações destes controles. É evidente que precisamos estar atentos ao que acontece no ambiente externo à empresa, né, como a economia, legislação, tributação, o comportamento do consumidor, entre outros aspectos. Não menos importante é estar organizado internamente, cuidar da estratégia, definir uma política de marketing e estar organizado do ponto de vista das finanças da empresa. É importante compreender que uma boa gestão financeira é realizada a partir dos controles financeiros, bem como da sua análise para tomada de decisão. Tomada de decisão e controle está intimamente ligado. Ou seja, uma boa gestão é aquela em que há o devido controle e a devida análise da movimentação econômica e financeira de uma empresa. Recomenda-se que, minimamente, o bom gestor mantenha seu olhar para os controles de caixa, tanto passado quanto futuro, para a apuração dos resultados da empresa. E também o dimensionamento dos indicadores de desempenho, coisa que toda empresa precisa ter, indicadores, seja ela grande, pequena, enfim. E também para a formação dos preços de venda dos produtos, das mercadorias e dos serviços de forma adequada. Bom, é isso que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje, para orientá-lo da melhor forma para a sua gestão. Estão presentes com a gente hoje aqui, né, para trazer luz a essas informações, o Alexandre Vecchietti, o Alexandre que é especialista em finanças e consultor do Sebrae. Também o Nicolas Velter é especialista de negócios da Conta Azul. A Tatiana Moreto, obrigado, Maria, Tatiana, gerente de controladoria e RH da TNS Nanotecnologia, uma empresa aqui do polo do Celta, de Florianópolis, e o Emerilson Emerim, proprietário da Ambience Consultoria Ambiental. Cada um deles depois vai ter a oportunidade de conversar, de falar um pouco das suas experiências. Como vocês já estão vendo aí também, nós temos o Armando, que é o nosso tradutor de língua, né, de Libras. Bom, inicialmente cada um dos nossos convidados vai falar um pouquinho, né, vai expor as suas ideias, trazer as suas contribuições e depois a gente vai fazer as perguntas, né? A gente agradece já de antemão as inúmeras perguntas que já vieram. Vocês podem continuar a fazer perguntas, né? Utilize o link aí para mandar outras perguntas. Talvez a gente não consiga responder a todas elas, né? Porque vieram muitas perguntas, mas aquelas que nós não conseguimos responder hoje, vocês podem ligar para a nossa central de atendimento 0800, né? Que é o 0800 570 0800. Lá vocês podem esclarecer as dúvidas ou agendar uma consultoria gratuita em um dos nossos pontos de atendimento do Sebrae aí em todo o estado, ok? Bom, eu lembro também que vocês podem encontrar outras soluções, não só da área financeira, mas de outras áreas também, no nosso portal de atendimento, né, que é atendimento.sebrae-cc.com.br, né, vocês estão vendo aí, tá? Então, acesse o nosso portal ou através do nosso 0800 e vocês podem ter outras informações. Quero também assim, prestar uma informação. Do dia 1º a 3 de setembro agora, esta semana, nós teremos a nossa Feira do Empreendedor,
ela será realizada em Joinville, né? Como eu falei, de 1ª a 3, de sexta a domingo, lá no Expocentro Edmundo Dubrova, das 13 às 21 horas. Então, se você tiver a oportunidade, né, vá lá nos prestigiar. Lembrando que as inscrições elas podem ser feitas gratuitamente até o dia 30 do 8. Tá? Então, lá é só entrar no nosso site da feira, que é feiradoempreendedor.com.br. É isso, né? A gente agradece, então, agora a presença de todos vocês. E eu gostaria de começar com o Alexandre Vecchietti, que é o consultor do Sebrae, para que ele falasse um pouquinho sobre esse nosso assunto de hoje, a parte financeira. Por favor, Alexandre. Boa noite a todos, Paulo, pessoal do Conta Azul, Tati, Emerilson, a todos os participantes. E, Paulo, o tema que mais é recorrente durante as consultorias, durante a busca pelos clientes por informação, é a questão de como que eu consigo organizar as minhas finanças. Ainda quando a gente fala do empreendedorismo, né, que começa de uma forma tão pessoal, né, com o empresário desenvolvendo um sonho, uma ideia, botando seu dinheiro e nessa correria, né, até conseguir vender, como que eu consigo organizar minimamente a empresa? E dentro de umas perguntas que os internautas acabaram mandando como que eu separo, né, a pessoa física da jurídica? Acho que aqui é o primeiro ponto que a gente tem que colocar essa marca, né? O que é a empresa e o que é a pessoa? Quais são as necessidades que a gente tem dentro de cada uma? Porque quando a gente fala da empresa, a gente não tem um chefe, não tem alguém para prestar conta, a disciplina toda ela tem que ser do empresário. E quando o dinheiro é dele, a disciplina ela é maior ainda. Então eu não posso confundir o dinheiro que eu tenho separado para capital de giro, para pagar fornecedor, para poder quitar com a folha de pagamento, para achar que aquilo ali é meu e para uma minha necessidade minha. Então daqui a pouco eu tenho problemas com o meu fluxo de caixa atrapalhando a empresa. Então aí a gente começa uma bola de neve. Então o primeiro passo é essa consciência. Eu preciso separar as pessoas. Se não na forma de controle, pelo menos na qualidade da informação. Paulo, que daí vem o pessoal sempre falando muito como é difícil, né, separar os controles, o empresário não consegue fazer a sua retirada num dia só do mês, como todos os colaboradores. Então, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de finanças, eu não posso só olhar o número, não posso só olhar aquilo que entra, aquilo que sai, eu tenho que conseguir dar uma qualidade para aquilo ali, eu tenho que conseguir qualificar. Então, o primeiro ponto, depois dessa ideia que as informações têm que ser separadas, é conseguir qualificar as contas, que é o que a gente chama de plano de contas. Então, esse é falando um pouquinho de processos, né, que a gente tem que fazer dentro da organização financeira, a questão de criar um plano de contas bem elaborado, um plano de contas que consiga espelhar a realidade e a movimentação, é o primeiro passo que o empresário tem para conseguir ter um relatório bem elaborado. O segundo ponto que a gente tem que começar também a tomar cuidado dentro da gestão financeira é que eu sempre vou ter um fluxo de informações documentais, boletos, notas fiscais, recibos, demais informações, e eu tenho também o registro disso, que é onde vem a grande dificuldade dos empresários, que é como achar o melhor método, né, para poder organizar as finanças. Então aqui eu tenho que começar a separar um pouquinho o joio do trigo, mas entender que eles funcionam paralelos e da mesma forma. Primeiro passo que a gente tem que fazer é começar a organizar o dinheiro. E sempre quando a gente fala, o pessoal fala muito, né, de econômico e financeiro, como o Paulo bem falou, né, como olhar a minha empresa pela uma ótica financeira e como olhar ela pela uma ótica econômica. A questão quando a gente está falando do financeiro é o fluxo de dinheiro que eu tenho dentro dela. Então vem aquela questão, onde é que eu controlo ele? Aonde ele circula. Então ele circula no caixa da empresa, ele circula no banco, ele circula nas aplicações financeiras, então eu tenho que ter um controle para cada um desses. A questão é, da onde circula o dinheiro vem através dos extratos, o que fica fácil e é uma questão mais de disciplina, de abrir os seus bancos e fazer o seu espelho, né, da movimentação nos seus controles, que é isso que a gente chama de conciliação bancária. Nesse ponto tem muitos empresários que falam, pô, Alexandre, eu preciso mesmo espelhar a minha movimentação bancária no meu sistema, na minha planilha? Precisa porque passa muita despesa despercebida, muita continha que o banco acaba colocando, uns jurinhos aqui, um encargo ali, então se eu não fico atento para aquilo ali, daqui a pouco eu estou
não controlando o meu dinheiro. Então, esse ponto é, quando eu estou falando do gerenciamento do banco, eu preciso fazer um espelho da minha conta bancária no software. O caixa ele é a mesma coisa, só que o caixa ele depende de disciplina, porque ele não vai vir espelhado, ele não vai vir algo pronto para ti. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é, dinheiro da empresa tem que ser registrado. Porque é isso que a gente precisa, controlar todo o fluxo de entrada e todo o fluxo de saída. Para quê? Para que eu consiga organizar eles e tomar decisão. Pegando o último gancho que o Paulo falou da questão da decisão, eu só consigo tomar uma decisão consciente com base em números. Quando eu iniciei no Sebrae, isso já faz bastante tempo, me deparei com uma estatística de empresárias, de morte empresarial que era bem assustadora. Mais de 70% das empresas não passavam do seu 4º ano. E que as causas eram duas, a falta de planejamento e a falta de gestão. Então, quando a gente fala da falta de gestão, a gente está falando de fato da falta do entendimento financeiro, que é o quê? A falta da organização, a falta do método. Quando a gente começa a organizar os métodos, organizar os controles, a gente começa a montar o relatório que se chama fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, muita gente fala, o fluxo de caixa é o capital de giro. Não, mas espelham a mesma coisa. Porque o que é o capital de giro? Que todo mundo sente, né? O capital de giro é o tanto de recurso necessário para poder manter a manutenção mensal da empresa. Conseguir pagar os fornecedores, conseguir lidar com o prazo de cliente, controlar o recebimento. Então, essa composição de entradas e de saídas é que forma o capital de giro da empresa, que é espelhada dentro do teu fluxo de caixa. Só que eu só consigo enxergar isso se eu conseguir estruturar os meus controles financeiros. Ou no papel, ou numa planilha, ou num sistema. Cada empresa vai depender de qual o seu tempo, de qual a sua disponibilidade para fazer isso. O que a gente prega muito aqui dentro do Sebrae é que quanto mais informatizado e mais organizado tiver, mais rápido é para eu saber e para eu tomar uma decisão. O outro ponto também que a organização financeira ela nos ajuda é quando a gente fala das previsões. A questão é, a gente sempre tem que vender a prazo, para facilitar uma venda, dar um prazo para o cliente, como também para comprar, às vezes, um determinado bem ou um determinado insumo, a gente acaba assumindo algumas prestações. Isso também precisa ser gerido. Porque como eu estou falando de algo que vai ser para frente, se eu não tiver o registro, daqui a pouco eu estou comprando mais do que eu posso pagar. Isso vai impactar onde? No meu saldo, na minha disponibilidade. E quando eu sinto essa pressão, é onde eu tive problema no meu capital de giro. E que daí eu vou começar a sentir isso lá dentro do meu fluxo de caixa. Então, organizar o dinheiro, organizar a qualidade do dinheiro, que é aonde, como que eu lanço a informação, para onde é que está indo esse dinheiro? Está indo para fornecedor? Está indo para pagamento de pessoal? Está indo para pagamento da contabilidade? Está indo para minha retirada como empresário, como Prolabore? Esse é o primeiro passo para a organização financeira. O segundo passo que a gente precisa é começar a medir isso tudo. Porque a gestão financeira, por si só, ela não é uma matéria motivadora. Os empresários não montam as suas empresas com vontade, nossa, eu vou controlar, eu vou registrar, eu vou ter que parar algumas horas do meu dia para poder organizar as finanças. Não, ela não é. Só que, sendo feita diariamente e em médio prazo, a vantagem é a gente conseguir analisar como que está a nossa empresa e principalmente dar valor para ela. Assim, às vezes a gente escuta que o empresário diz que é perda de tempo parar para fazer controles, né? Sim. Infelizmente a gente escuta isso. Infelizmente sim, com frequência. Mas daí tem a questão, quando ele quer saber quando a empresa dele vale, a resposta é o que tu conseguir vender ela. Porque qual é a base que eu vou ter para valorar um negócio sem ter informação e sem ter controle? Eu sempre brinco com os empresários, né? Tu não coloca lá todo ano no teu imposto de renda que tu tem um bem, que é a empresa, aquele bem pode ser mais valioso do que todos os teus outros. Vai depender muito de como eu registro, de como que eu avalio a empresa. Outra questão também que impacta dentro do controle é algumas questões que o pessoal fala, né? Quanto que eu preciso ter de capital de giro, algumas métricas, né? A gente costuma dizer que isso vai muito depender de quanto que o empresário ele tem de conhecimento dentro do seu negócio.
Sempre que a gente fala de finanças, muita gente chega para o Sebrae, né? Eu estou com um problema financeiro, e a gente começa a avaliar que esse problema ele não é financeiro. Ali é onde tem um reflexo dele. Com mais algumas perguntas, quanto que tu vende, quanto que é o markup que tu aplica em cima da mercadoria, a gente acaba identificando que a empresa ainda não passou o seu ponto de equilíbrio. E o mais triste disso tudo é que a empresa, às vezes, não passou o seu ponto de equilíbrio porque o empresário não conseguiu parar para fazer uma boa análise da sua estrutura. Ele não entendeu que o preço de venda dele precisaria trabalhar com uma determinada margem, porque essa margem tem a ver com o número de pessoas que ele vai atender e com a estrutura de custos que ele tem. Então, conseguir fazer essa relação da atividade comercial com a minha necessidade de venda, ela só se dá a partir do momento que eu tenho controle. Porque eu vou ter que começar a fazer base de informação para poder tomar decisão. Então, sempre essa questão, organização financeira, alinhamento de caixa, quanto que está entrando por dia, quanto que está saindo, para onde que está saindo, qual é essa qualidade desse crédito, esse dinheiro que entra, ele é um dinheiro que ele vem da minha operação, ou eu estou precisando fazer alguma operação financeira para trazer dinheiro para dentro da empresa? E até para fazer uma operação financeira, para de repente pegar um empréstimo num banco, ele precisa de controles, ele precisa das informações. Esse é um outro ponto também que tem a grande dificuldade dos empresários, né? Todo mundo reclama que não tem acesso ao crédito ou que é muito difícil. É burocrático? Sim, é burocrático, é difícil. O Brasil está melhorando ainda esse ponto de crédito, mas o empresário também precisa fazer a sua parte. Ele tem que entender que as instituições financeiras têm um papel dela, que é a oferta de dinheiro, como eles também ofertam o seu produto, e que para isso precisam também saber se o seu cliente tem a sua capacidade de pagamento. Aonde a falta de controle também impacta nisso, o controle da inadimplência. Quando eu tenho uma inadimplência, eu tenho que medir a qualidade da minha carteira. Eu posso, num momento que eu tenho fluxo de caixa, que eu consiga ter capital de giro próprio, ter uma inadimplência um pouco mais flexível, entendendo que meu cliente tem ali um atraso momentâneo. Mas a falta de controle impacta diretamente na falta do teu recebimento. E muitas vezes tu tem já um crédito disponível, mas não foi atrás ainda pela falta de controle. Ou ainda uma falta de controle quando tu trabalha com operação de antecipação de cartão de crédito. Que muitas vezes eles acabam colocando no automático e quando tu vai ver tu não tem necessidade e sistematicamente esse valor está sendo antecipado. Então a falta de dinheiro leva sim a prejuízos financeiros. A gente sempre brinca, né? A única forma de tu não ter prejuízo financeiro é tu ter uma margem gigante sobre o seu produto. Coisa que hoje em dia no mercado não está mais acontecendo. Exatamente. Já não era antes, agora muito menos. Já não era antes, mas agora muito menos, é verdade. A outra questão que a gente também tem que pensar é que sempre que eu quero saber a saúde financeira da empresa, o controle vai ser essencial. A organização da informação, o quanto ela forma de caixa, quanto que ela forma de saldo por mês. Eu tenho uma empresa formadora de saldo, de caixa, eu tenho uma empresa que consome caixa. Porque dependendo da minha política de venda, isso vai impactar de uma forma maior ou menor no meu sistema financeiro. E eu vou ter que pensar em quais vão ser as alternativas para poder segurar isso. Paulo, uma outra questão quando a gente fala também de controle financeiro que o pessoal tem a grande dúvida é como que eu deveria enxergar mensalmente a empresa? A gente sempre trabalha aqui dentro dos controles financeiros, eu tenho que conseguir enxergar ela não só pela sua evolução do seu saldo de uma forma grande. Terminei o mês com 10, terminei o mês com 20. Isso é o final da minha operação. Eu preciso saber o seguinte, dentro dela, a minha operação formou saldo? O que eu vendi foi suficiente para pagar os custos da empresa? Ou o que está consumindo o meu caixa são os investimentos? Então, a identificação do problema financeiro, ela parte da organização, onde através de um bom plano de contas, através de um controle de movimentação bancária, de movimentação de caixa eficiente e mais um contas a pagar e receber, a gente consegue ter a visão ampla da empresa, que é conseguir prever os seus resultados e dessa forma conseguir antecipar problemas e principalmente soluções para o aperto financeiro, que é o que a grande parte das empresas sentem sem esse controle. É isso aí. Obrigado. Assim, ó, acho que já agora, né,
nessas breves palavras. Eu digo breve porque a questão financeira é muito mais, né? O que a gente está trazendo aqui são algumas breves informações sobre a gestão financeira, sobre, né, os controles financeiros. E aí, vamos escutar um pouquinho mais. Vamos pedir para o Nicolas, que é especialista de negócios da Conta Azul, para falar um pouquinho também sobre isso. E aí, Nicolas, o que tu tens a falar aí sobre essa parte de gestão financeira, de controles financeiros, do empresário ter a sua empresa na sua mão para tomar decisões? O que ele precisa fazer? Legal, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas. Também gostaria de parabenizar todo mundo que está aqui assistindo, correndo atrás um pouco aí desse assunto que é finanças, gestão, controle. Então, parabéns para vocês que estão aqui nos acompanhando. E eu queria introduzir algo que você falou da questão de separar os gastos pessoais dos gastos da empresa, né? Eu acho que um ponto de partida legal, assim, que eu cito para nossos clientes, enfim, a pessoa que a gente presta consultoria, é a questão do prolabore. Você definir um salário que você tem na empresa. Afinal, você, quando é empresário, você é um funcionário da empresa também e trabalha muito mais do que seus funcionários, ou deveria, né? Se não está dando trabalho, alguma coisa está errada, ou você já alcançou seu sonho, né? Que todo empreendedor, quando vai começar um negócio, ele tem um sonho, né? Isso é fato. Então, uma meta, né? Então, se o teu negócio não está dando trabalho, se você está trabalhando menos que seus funcionários, abre o olho que alguma coisa tem de errada, ou você já alcançou o sucesso, seu sonho. A questão do prolabore, uma dica prática, assim, muito prática mesmo, sem muito conceito teórico, eu acho que é você analisar, com base nos controles, nos gastos da sua empresa nos últimos meses, e separar aquilo que foi gasto pessoal, que você usou o cartão da empresa, que você pagou um boleto por dentro do teu banco, na conta pessoa jurídica, e olhar. Então, por exemplo, eu, Nicolas, tenho uma empresa, nos últimos meses aí eu venho tirando em torno de 3, 4 mil reais para manter minha empresa. Então, eu vou definir que 4 mil reais é o meu salário. Pode botar uma margenzinha um pouco para cima, porque o importante é você, primeiramente, separar esses gastos, né? Porque senão você vai sempre ficar correndo atrás do próprio rabo nessa corrida dos ratos, né? Eu acho que isso tanto no pessoal, a gente deve fazer ter esse controle minucioso, quanto da empresa. Vindo de conta que o Paulo falou, a questão do controle e da análise, né? As duas coisas são casadas. De pouco adianta você ter um olhar estratégico, você ter uma boa visão da empresa, do que você quer, o que você precisa, se tu não tem os números para comparar. E de nada adianta você ter os números para comparar e você não souber fazer uma análise. Você vai ter números, né? Isso aí não vai representar nada. Então, acho que essas duas coisas têm que estar casadas. E, pessoal, não é difícil. Gestão financeira de negócio, gestão é um termo assim, que às vezes causa impacto nos empreendedores, porque eu, Nicolas, trabalho numa empresa que vende caneca, e aí eu aprendi como é que faz o processo, eu vou abrir a minha empresa de canecas. Eu tenho um sonho em ter o meu negócio. Eu sei fazer caneca como ninguém, eu sei atender meu cliente como ninguém, eu tenho um processo muito alinhado, eu sou empreendedor, mas eu não sou empresário, né? A gestão, mas eu entendo de caneca, enfim, e ninguém nasce sabendo. Né? Se todo mundo que fosse empreendedor soubesse gestão financeira, somente quem se formou em administração, enfim, abriria uma empresa. Né? E na maioria dos casos não é isso. Né? Então, acho que tem que ter esse conhecimento e sempre buscar informação. Eu sou dos millennials, né? Um pouco mais jovem, enfim, mas eu imagino como era, já vi, enfim, vídeos, enfim, como era a gestão financeira da empresa no passado, quando a gente não tinha uma tecnologia, quando não tinha essa informação. Eu quero uma informação sobre gestão financeira, eu vou na biblioteca, eu vou falar com o contador era aquele cara que era o dono do negócio, porque ele tinha visão, ele tinha os controles, enfim. E hoje a informação ela é muito acessível. O Sebrae mesmo, eu fico indignado quando alguém abre um negócio, está tendo dificuldade para fazer a gestão e nunca procurou o Sebrae, por exemplo, que na minha visão é uma mãe aí para as micro e pequenas empresas, um pai, né? E buscar, gente, busca informação, ela é acessível, tem a todos, tem YouTube, tem, enfim, né? Basta você acreditar que isso é importante para a sua empresa, ter essa ciência, né? Em relação ao fluxo de caixa, eu queria comentar também que o fluxo de caixa é um relatório mega importante, ele acho que junto com o DRS, ele é o coração da empresa, né? Mede a saúde. E o fluxo de caixa ele é legal, a questão do passado, você analisar, né, o presente, enfim, mas o mais bacana, na minha opinião, meu conceito, é a previsão, a projeção. Né? Então, o fluxo de caixa ele vai te mostrar, não sei, nossos espectadores todos são habituados, né, com fluxo de caixa,
mas é basicamente um relatório que mostra as receitas e as despesas da tua empresa, né, no passado, no presente e no futuro. Então o fluxo de caixa ele serve para quê? Também para você saber se no dia X eu vou ter dinheiro suficiente para cumprir com todas as minhas obrigações, para pagar meus funcionários, meus fornecedores, minhas despesas recorrentes, de aluguel, energia, telefone, enfim, né? Para não chegar lá naquele momento, você precisar fazer um empréstimo em cima da hora, você vai pegar o quê? Um cheque especial? Os juros do cheque especial é altíssimo, né? Eu não sei agora o número de cabeça, ele é altíssimo. Então, se você tem um fluxo de caixa, ele está bem alimentado, você tem a previsão dos seus gastos, das suas receitas, e você olha, opa, lá em dezembro vai me faltar dinheiro. Então, eu tenho tempo para correr atrás de uma melhor carta de crédito, ver algum empréstimo junto ao BNDES, enfim, melhores opções. Para não chegar lá em dezembro e falar, putz, eu estou sem dinheiro, eu não vou conseguir pagar meus funcionários, meus fornecedores, eu não durmo há 3 dias, né? E esse fato, essa coisa, ela é uma bola de neve, você tá com a sua empresa, tem aquele medo de não conseguir pagar, e você vai recorrer ao banco. Aí o banco está lá com 5 metros de corda para você fazer um empréstimo altíssimo, né? E às vezes, o valor tão alto do empréstimo, você não consegue nem girar isso, né, com o investimento da tua empresa. Então é mais para sobreviver e você fica naquela corrida dos ratos, enfim. Então acho que o fluxo de caixa é um relatório essencial e ele é montado pelo plano de contas, que foi comentado, e pelo registro do que entra e sai da empresa. Não tem segredo, não é mágica, é algo muito simples. Existem vários métodos de controle para fazer isso, sistemas, planilha, não importa o método que você faça, né? O importante é que você faça. Depois que você fez, aí você quer procurar uma solução aí que vá agilizar esse processo, beleza, mas minimamente faça o controle, né? Começa ali com contas a pagar, receber, falando em finanças, assim, tenha o raio-x da tua empresa, tudo que entra e sai. Acho que isso é o mínimo necessário aí para uma boa gestão, né? E também esteja sempre perto do seu contador, acho que o contador ele tem muito a agregar, né? O contador, geralmente, fizemos uma pesquisa aí em 2015, e a gente perguntou na rua para empreendedores, enfim, o que você acha do seu contador? Me define uma palavra. A maioria das pessoas, cerca de 67, se eu não me engano, responderam que enxerga o contador como tributos, burocracia, papelada, imposto, enfim, só que o cara estudou 4, 5 anos com especialização, não foi para gerar guia de imposto, né? Foi para dar uma visão estratégica para o seu negócio. Então, procure ajuda do contador, Sebrae, enfim, tem muita gente à disposição para ajudá-los, vários eventos de empreendedorismo, que a gente toca bastante esse tema, né, como esse evento que vai ter em Joinville agora. Então, corra atrás de ajuda, ela está à disposição, está muito viável, e não se assuste, gestão é algo simples, mas que deve ser feito, né? Acho que isso não tem... Com certeza, como tu falasse, principalmente em relação ao fluxo de caixa, né? Ele é o antecipador de decisões, né? Exatamente. Ou seja, você pode com antecedência tomar decisões com muito mais tranquilidade e certamente vai fazer com que as decisões sejam de melhor qualidade. Exatamente. Não há dúvida. E é importante também que o pessoal entenda que gestão financeira se constrói. E aos pouquinhos. Às vezes, quando a gente vai por um curso, a gente vai por uma capacitação, a gente vê tanta coisa, né? Então, e aqui a gente está falando só de controles financeiros. Nem chegamos ainda em falar de resultado ou patrimônio, que são as outras coisas que a gente tem que olhar da empresa. Então, começando minimamente com a organização dos números, o quanto entra, o quanto sai, o quanto ela forma de caixa, já é um primeiro passo para a gente poder avaliar a viabilidade do negócio. Ótimo. Bom, mas assim, nós escutamos, né, o Alexandre, que é o especialista do Sebrae aí na parte financeira, do Nicolas, que é também um especialista em negócios da Conta Azul, e a gente trouxe também 2 empresários, né, 2 pessoas que estão no dia a dia aí com as empresas, para a gente, né, escutar como é que é a realidade lá, né? A Tatiana Moreto, né, como eu já falei, da TNS Nanotecnologia, o Eberilson, da Ambience Consultoria Ambiental. Vamos começar com as mulheres, é claro. Tatiana, o que tu tens aí a falar um pouquinho de tudo isso que a gente escutou até agora? Um pouco da nossa experiência, né, Paulo? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a oportunidade do Sebrae. Eu acho que esse é o grande passo, né? Como vocês falaram, a questão de buscar informações. Nós estamos na era da informação. Hoje um empreendedor dificilmente vai começar um negócio, já toquei o negócio, fiz o plano de negócios, comecei. Você tem que buscar a informação. Não basta somente fazer caneca, não basta somente conhecer do produto, você tem que conhecer do negócio como um todo.
Falando um pouquinho da TNS, a TNS está no mercado desde 2013. Nós estamos hoje incubados aqui no Celta, né, que nos fornece toda a estrutura que uma incubadora traz. E a parceria aqui com o Sebrae, inclusive, a gente teve um treinamento em 2015 com o Alexandre, né, Alexandre? Para falar dos controles financeiros. Como que a gente pode começar um controle, gerenciamento financeiro? Primeiramente, como o Alexandre falou, dividir o plano de contas, né? Separar o que é analisar, o que a empresa tem, separar o que tem. Acho que um detalhe importante, Alexandre, quando a gente fala de cartão de crédito, alguns confundem, cartão de crédito, a fatura lá deu R$1.000. Coloca como cartão de crédito. Não, você vai ter que separar notinha por notinha. Se o gasto foi com a alimentação da empresa, se o gasto foi com uma viagem, então não adianta só lançar como um cartão de crédito, tem que ser uma coisa bem rigorosa. E o controle vai se construindo, né? E ele vai evoluindo com o tempo. Quando a gente começou lá com a TNS em 2014, 2015 com os controles, eles tinham realmente uma questão mais organizacional. Pegar o papel, colocar, que fizesse sentido junto com as planilhas, com os controles, com os sistemas, né, que a gente tem disponíveis, tinha que bater. Essa era a nossa meta, né? Os centavos ali das notas e da conta bancária tinham que bater com os nossos controles. Por que isso? Tomada de decisão posterior. Se a gente quer que a empresa mantenha o crescimento que ela está tendo, né? A gente está dobrando o número de funcionários todo ano, né? Trazendo mais gente para o mercado, né? Uma equipe jovem. A gente tem que apostar em todos e tem que estar bem respaldado. E para isso a gente precisa de informações consolidadas. Então, as contas têm que estar muito bem controladas. Uma coisa que eu acho interessante também falar, Alexandre, junto com os controles de entrada e saída de dinheiro, vem o estoque, né? Não adianta eu hoje chegar a conseguir um baita desconto com o meu fornecedor, vou deixar meu produto estocado. Isso acaba com o meu controle financeiro, né? Eu tenho que entender o meu ciclo financeiro. Eu compro aqui, eu pago aqui. Eu vou vender em quanto tempo? Quanto tempo esse meu produto vai ficar estocado? Vale a pena? Né? A gente tem que ter bastante atenção a isso e só o empreendedor, ou no meu caso ali, quem está do lado do empreendedor, só vai conseguir essa confiança nas informações tendo muita disciplina, muita disciplina. Não tem receita mágica, não tem nenhuma receita pronta que o Sebrae vai entregar, nem o Conta Azul, nem uma consultoria, não tem, né? É disciplina e buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Tem tanta informação hoje, tem um Sebrae perto se precisar, tem YouTube, vários canais, cursos gratuitos ou até pagos, mas bem baratos, para realmente botar o negócio para frente e gerar valor para o Brasil. É isso aí, Tetena. Obrigado por enquanto, né? Mirilson, né, a gente estava conversando antes, né? O Mirilson é a formação em engenharia, né? E assim, aí não tinha tanta informação na parte de administração e tal. Mas e como é que é agora administrar uma empresa, saber que há necessidade de controlar, de ter, né, uma administração financeira, de ter os controles para tomada de decisão? Como é que é isso aí na Ambiens? Então, boa noite a todos. Para nós sempre foi um desafio. A Ambiens está no mercado desde o ano 2000 e pegamos o Brazilian Booming, né? Foi aquela ascensão rápida e o nosso caso é um pouco diferenciado porque nós não trabalhamos com produtos, nós trabalhamos com prestação de serviços. A Ambiens assessora grandes empreendimentos na parte de licenciamentos e estudos ambientais. Então, antes de qualquer atividade, né, potencialmente poluidora, a empresa é chamada para fazer os estudos e os licenciamentos. Então, nós trabalhamos muito próximo à construção civil e à parte de geração de energia. Então, quando o país está bem, né, nós estamos bem também, porque nós trabalhamos na parte de planejamento. Né? Quando o país está numa situação complicada, né, nós seguimos a mesma linha. Um fato pitoresco da nossa empresa, eu tive um problema com o meu gerente financeiro, ele sofreu um acidente e da noite para o dia eu tive que entrar na questão financeira. Né? Eu sou biólogo de formação, com mestrado em engenharia e nós temos um profundo amor pelo que a gente faz. Então, se deixar,
nós empreendedores, nós vamos só naquilo que nós gostamos, né? Que é trabalhar, fazer projetos. E a parte financeira sempre para nós, para mim pessoalmente, parecia aquele fardo a ser carregado, né? E senti então a necessidade de aprender um pouco mais e aplicar isso na minha empresa, porque, né, nós tínhamos realmente uma confusão entre o que era gasto privado e o que era gasto da empresa, né? Somos eu e mais um sócio e procuramos o Sebrae. Eu sempre digo, para nós foi uma experiência muito boa, porque é muito acessível a consultoria do Sebrae, muito mais do que você, né, for procurar no mercado aí uma consultoria privada. E trabalhamos com a consultoria do Alexandre, né, e a gente pôde notar o quê? Que a empresa tinha uma dificuldade principalmente na questão do ponto de equilíbrio, né? Nós tínhamos um ponto de equilíbrio muito alto, não sabíamos por quê, né? E sempre chegava no final do mês aquela correria de você ter que pagar os fornecedores e não ter caixa suficiente. Aí começamos a reaprender e analisar números. Para mim, principalmente, porque eu estava lá na ponta, né? Sabia o valor da hora homem, né? E como aplicar isso, né? Como valorar isso num serviço e saber que aquilo está sendo bem aplicado e também saber como os gastos ocorrem, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho, um planejamento, um estudo ambiental, aí são custos muito variáveis, né? Combustível, diária, softwares que você gasta, aluguel da empresa. E a gente obteve uma ferramenta muito boa, como a colega falou, já está muito mais fácil, né? Eu tenho 48 anos, então lá atrás eu me lembro como era difícil, era tudo em planilhas. E tivemos uma situação que na empresa, cada um que entrava usava a sua planilha. Então daqui a pouco nós tínhamos lá 15 planilhas, uma confusão danada, e eu como empresário, eu chegava e dizia para os meus técnicos, né? Gente, eu quero como empresário sentar de manhã, ver o quanto que tem para receber, o quanto que tem para pagar, mas numa leitura simples, não numa leitura de contador, né? Porque não é a nossa área. E aí o software que a gente optou, e mais a consultoria do Sebrae, tornou isso muito mais fácil para mim. Eu vou dizer para vocês que eu tinha medo da área financeira, né? E hoje a área financeira passou até a ser, de certa forma, instigante. Eu gosto de chegar na minha empresa hoje, o primeiro ponto é abrir o software e ver o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. Me deixou muito mais tranquilo, né? Muito mais calmo, e está me mostrando, a consultoria me mostrou exatamente os pontos fracos da empresa, né? Ou seja, aonde o recurso estava se esvaindo, como separar o privado, né, do empresarial, e eu descobri que o problema não era a empresa, o problema era o privado, o problema era o parabólico, que a gente tirava mais do que a empresa, né, poderia nos fornecer, e a gente ia onde? No capital de giro, né, e depois fazia um empréstimo para cobrir o capital de giro. E isso está evoluindo, né? Hoje nós estamos indo para o 4º mês numa retomada muito boa, numa formação de capital de giros, mas muito do que o colega do Conta Azul falou. Se eu fosse definir a palavra hoje, né, para o controle financeiro, a palavra é disciplina. Ou seja, sem disciplina não adianta consultoria, não adianta software, não adianta... Né? Então, isso o Alexandre deixou muito claro nas nossas reuniões, né? A disciplina do controle financeiro, do abrir e do colocar informações fidedignas para que você tenha um resultado fidedigno, né? Então, essa é a experiência que a gente traz, e muito positiva, né, com a entrada da consultoria e buscando, né, cada vez mais foco nessa questão financeira, que para nós da área técnica é sempre um desafio. Né? Perfeito. Muito boas as suas declarações. E é isso mesmo, assim, claro, se a empresa puder ter um sistema, né, e são vários que existem no mercado, claro, né, tem o Conta Azul e tem outros, melhor. Mas o importante é controlar, é ter o hábito. Né? É difícil? Não, não é difícil. Basta você criar esse hábito. Né? Então, claro, eu posso ter só planilhas, ou eu posso ter um sistema, desde que ele tenha as informações fidedignas, corretas, é que eu vou, né, acertar na minha tomada de decisão.
Muito bem, então a gente, né, já deu uma passada aí pelos 4 convidados de hoje e, como eu falei, eu tenho algumas perguntas, algumas a gente já está recebendo, né, e a gente vai, né, pedindo para cada um de vocês aí nos ajudar a responder na medida que vai chegando. Eu vou aproveitar uma que já chegou agora, da Sandra Noronha, onde ela pergunta assim, qual deve ser a margem de lucro, a margem de prolabore a ser retirada? Dá para responder? Olha, é uma pergunta difícil e talvez a pergunta que eu mais receba dos empresários. Quanto eu devo tirar? Aquilo que não sangre a empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. Se vamos falar em 5%, como algumas correntes dizem, ou quanto que um profissional no mercado valha, eu penso que às vezes para eu me comparar com um profissional do mercado, eu deveria comparar o meu risco também. Por ter negócio, porque negócio envolve risco. Mas também sei que o prolabore ele precisa ser definido e coerente com aquilo que a empresa pode pagar e que deixe uma margem para ela. Acho que esse é o grande segredo. O teu prolabore está comprometendo a margem de lucro gerada? Sim ou não? O teu prolabore está fazendo com que a empresa tenha que buscar um recurso externo para pagar ele? Sim, estamos com um problema no prolabore, independente da faixa que ele tem. Então, o empreendedor ele tem que lembrar que ali o barco é dele. Quem vai ter que cortar na carne primeiro vai ter que ser ele, porque é a responsabilidade que ele tem, lembrando que ele tem um negócio que é para durar por muitos anos. Então, às vezes, eu preciso sacrificar o resultado do curto prazo pensando no longo prazo da empresa. Eu queria complementar, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Robson Shiba, que é o fundador do Shining Box, e ele falou que aprendeu com o avô dele, o pai dele, japonês, a disciplina deles é muito forte, né? São coisas que eu admiro. E ele falou uma frase, até anotei, carrego comigo, que é firma rica, dono pobre. Né? Eu acho que isso é uma frase assim, que resume isso. Né? Então, às vezes a empresa ela tem o dinheiro dela e tu tem o teu. Né? Às vezes não deu para tirar o teu, tu se vira, come um pão com ovo e vai. Ser empreendedor, lutar atrás de um sonho é isso. Né? Você tem um sonho, você tem um preço a pagar. Então, acho que a frasezinha para vocês anotarem é firma rica, dono pobre. Né? Então, acho que uma boa frase para o momento. Não, Oi, claro. Um outro ponto você está no risco da empresa, né? E a intenção é que a empresa venha a dar lucro. Uma outra forma de remunerar o sócio é a distribuição de dividendos no final. Né? Então, apurou o resultado. Ok, tivemos resultado, vamos dividi-lo de uma forma que fique um reinvestimento para a empresa. Também seguindo a parcimônia. Né? Esse ponto é bem importante, que a tua frase foi perfeita. Apura e distribui. Apura e distribui. E não distribui sem apurar. Isso, exatamente. Não. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Dupuy. Eu vou pedir para a Tatiana responder. Nossa startup ainda não está faturando. Temos investido recurso dos sócios para desenvolver o nosso produto. Como fazer a contabilidade de maneira prática nessa fase pré-operacional? Primeiro, toda a questão da organização, gerar o plano de contas e fazer com que isso vire uma rotina da empresa. Eu acho que o grande sucesso, principalmente do financeiro da TNS, vem disso. De toda a equipe ter abraçado o financeiro. O financeiro, a responsabilidade é da Tatiana, lá de pagar as contas e da equipe, né? Mas o time inteiro é responsável pelo controle financeiro. Então, na hora que vai fazer uma viagem, o pessoal tem a obrigação e tem o compromisso de entregar o relatório de despesas feito, vai fazer uma compra, procura pelo mais barato, mas o que seja bom também, que aquilo também pode gerar um prejuízo depois para a empresa. E com relação a não estar faturando ainda, os sócios ali vão ter que medir até onde é o risco deles, né? Então, entender qual que é o risco dos sócios. E o outro ponto também é entender que nesse momento que está tendo uma injeção própria, né, de capital, tem que ser registrado como uma entrada não operacional da empresa. Independente se é ou não de venda, ela tem que ser registrada. E de forma não operacional para saber o quanto que vai ter que ser devolvido no futuro para os sócios. Exatamente. Quero fazer uma pergunta para o Emerilson aqui, do Gabriel Pereira, onde ele pergunta o seguinte,
Como calculo o custo hora da minha empresa para poder repassar esse valor com segurança? Olha, o custo hora ele é muito difícil, porque ele depende de cada área de trabalho. Isso foi um desafio, né, que nós, junto com o Alexandre, perseguimos. Foi a primeira pergunta, a segunda, né, porque a primeira foi a do Prolabore, né, qual o percentual. Mas a segunda é essa, qual o meu valor de hora homem. Então a gente foi somando, né, várias despesas que a gente tinha ali para cada trabalho, né, deslocamento, alimentação, estadia, o horário, o salário do profissional, fomos fazendo a soma disso tudo e criar uma hora técnica da empresa. Esse foi, né, foi a grande mensagem que a consultoria trouxe. Cria uma hora técnica da empresa, não do profissional. Né, porque o profissional, você vai pegar o salário dele lá, você vai ter o cálculo da hora técnica, mas não é isso que a empresa vende. A empresa não vende profissional, ela vende, né, a consultoria. Então, nós chegamos a esse número de hora homem, definimos quantas horas a empresa tem para vender, porque quando uma empresa trabalha com produto é fácil, né? É fácil não, mas é muito mais objetivo, né? Você tem uma produção, né, de 20, 30 equipamentos lá e sabe quanto vale aquele equipamento. Como eu calculo hora homem? Né? Então, nós chegamos à conclusão, né, Alexandre, que a empresa, por exemplo, tem 1.600 horas para vender. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é vender 1.600 horas de trabalho. Se você não consegue, vende 1.200, 1.000, e aí você vai, né, pareando isso com o que você tem para oferecer e para receber. Mas cada empresa vai ter que calcular a sua hora baseado nesses fatores que eu coloquei. Né? Perfeitamente, na disponibilidade das horas, né, e nos custos envolvidos, claro. E só lembrar também que nessa questão é aí que varia a nossa lucratividade, né? Que quando tu estás formando o teu preço hora, tu vai pegar, dimensionar o teu custo e tu vai ter que ter uma base de rateio, que é a capacidade produtiva da empresa. Então, a preocupação é, eu tenho que vender acima da minha capacidade mínima para bater ponto de equilíbrio. Teu ponto de equilíbrio. Né? Muito bem. Vamos a outra pergunta aqui, o Diego Lotin. Eu vou fazer para o Nicolas. Nicolas, ele pergunta o seguinte: com um fluxo de receitas maior que as despesas, qual a percentagem ideal para deixar no caixa da empresa? Bom, não sei dizer um percentual exato, acho que esse número, inclusive, ele não existe, né? Mas eu acho que ele vai variar muito de acordo com o momento da empresa, com o teu fluxo de caixa, né? E com as tuas previsões, tu sabe que tu vai precisar daquele dinheiro lá na frente para alguma outra obrigação, alguma outra despesa, e também levando em consideração aonde você consegue aplicar esse dinheiro, você vê como um capital de giro de investimento, para que a sua empresa, no mês que vem, fature ainda mais, né? Tenha mais receita. Então, assim, não existe um valor exato, eu não vou nem passar um número, eu vou estar mentindo, mas eu acho que ele deve ser levado em consideração a isso, né? Os próximos meses da tua empresa, ou anos, dependendo do teu mercado, do tamanho do teu negócio, as possibilidades de investimento que você tem, né? E isso, assim, né, basicamente. Eu acho que numa empresa, dinheiro parado, né, quando a gente fala assim, acho que existem quatro pilares aí da gestão, né, que é saber ganhar, que na empresa é saber vender, tu tem que saber gastar, que é saber controlar teus custos, saber guardar e investir. Mas guardar, eu não estou falando de poupança, né, de você ter um valor parado. Porque se tu tem uma empresa, a tua empresa ela é como ações. Né? Você pode investir em determinado setor para conseguir trazer mais receita ou para diminuir teus custos. Então, acho que tem que ser levado muito em consideração isso. Acho que isso vai variar de empresa para empresa, de momento para momento da empresa e até fatores externos como o Brasil, né? Como você comentou ali, a sua empresa ela vai muito de acordo com se o Brasil está bem ou não, né? Da economia. Então, acho que depende muito do momento. Não vou falar um percentual exato aí, fechado. Mas é isso. Não, mas é isso mesmo. Existe, né? Depende. São casos e casos. Sim. Exatamente. Alexandre, aqui o Antônio, ele pergunta o seguinte: tem que ter conhecimentos na área de contabilidade? Não precisa ser um contador para fazer finanças. Essa é a primeira regra. Mas precisa ter pelo menos alguns princípios, né? E que isso o Sebrae nos seus cursos ou qualquer outra empresa que trabalhe com gestão acaba levando. Então, a grande questão é saber que existem pessoas separadas, que é o grande princípio da contabilidade, né? O princípio da entidade. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Perfeito.
Tem outra pergunta que eu gostaria de direcionar a ti também, da Paula, onde ela pergunta o seguinte: como manter uma empresa sem capital de giro? Vou utilizando o dinheiro de obras futuras para poder manter o fluxo, mas esse fluxo precisa continuar, pois se não tiver mais obra, não terei mais dinheiro para cobrir as obras futuras. O que me diz sobre isso? Corro muito risco? Paula, corre, Paula. Corre porque sempre que a gente tem uma atividade empresarial, eu não posso só olhar a empresa pelo lado financeiro dela. Financeiro é fluxo, a entrada e a saída, então dependendo de como eu vendo, dependendo de como eu pago, vai impactar se eu tenho caixa ou não. Se eu tenho uma operação que tem um caixa difícil, eu preciso obrigatoriamente saber se ela é lucrativa. E quando a gente está falando de lucro, a gente está falando de uma análise econômica. Eu preciso saber se meu produto tem margem e se essa margem segura o custo da minha operação financeira de capital antecipado que eu vou ter que girar. Então toda empresa tem capital de giro. A questão é que muitas vezes é financiado por terceiro. Então nessa hora tem que de fato avaliar, porque sempre que eu tenho uma necessidade de capital de terceiro alta, vai te gerar despesa financeira e pode comer a tua margem de lucro. Então é um cuidado. Perfeito. Nicolas, a Manu Martins pergunta o seguinte: trabalho com o meu negócio faz 4 anos e até hoje... Manu, legal, acho que a gente comentou aqui, não tem um percentual exato, né? Enfim, mas eu acho que vai aquilo um pouco que eu falei ali de firma rica, dono pobre. Se coloca no lugar como você é funcionário da empresa. Se você fosse funcionário, Nicolas ganha X reais por mês e ele tem que se virar com isso. Se não se virar, passa fome, deve, enfim. Você tem que se pôr nessa posição, como uma funcionária da empresa, né? E aí, eu faço uma pergunta para você. O quanto que você precisa para passar um mês? Né? Então, você organiza a gestão da sua empresa? Legal. Você organiza a tua vida pessoal? Porque ela vai impactar nesse quanto você tira da empresa. Você tem que saber o quanto que é necessário para você sobreviver para retirar. Mas eu não tenho, a empresa ela não dá esse dinheiro suficiente. Eu preciso de 5 mil reais e se eu não consigo tirar 5 mil por mês. Você vai se virar por 4 por enquanto. Você é MEI, você está começando, tem um sonho, então... Você pode abrir mão em certos momentos, sim, todo mundo pode, sempre tem de onde tirar um pouquinho. E foi uma questão também que a Tatiana comentou, que é a distribuição do lucro. Né? Você tem um prolabore, um salário fixo, e aí se houver um lucro, eu vou tirar às vezes 50%, estou inventando um valor, tá? Não é a regra. Vou tirar 50% desse lucro para mim, 50% vou aplicar novamente na empresa. E aí você vai lá e bota um prolabore de 3 mil, mas eu preciso de 3.500. Então tu vai correr atrás, tu vai botar uma meta, porque... o resultado da empresa vai cair direto no teu bolso. Né? E aí quando começa a bater no nosso bolso, a gente começa a dar mais importância e começa a fazer as coisas acontecer com mais rigidez, com mais disciplina e assim por diante. Né? Tatiana, Rose, pelo menos como a pessoa se identifica, quais são os passos corretos para uma boa administração financeira? Passos corretos. Existem? Começar, né? Começar. Primeiro passo, começar. Aquilo que a gente vem falando agora, né? Disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. O nosso colega falou muito bem ali de que os números não lhe interessavam tanto no começo. Eu já sou dos números, também sou engenheira. Vim com essa mesma dificuldade da academia, né? Que a gente não tem o contato com a parte financeira. Mas sempre gostei muito dos números. E, de novo, aquilo que eu falei, a equipe como um todo se interessou por aquilo. Então, é a disciplina e fazer realmente, mostrar o valor que isso tem para a equipe como um todo. Se é MEI, para você, para que depois você possa contratar mais pessoas, que gerem mais empregos, né, e assim por diante. Então, é disciplina, acho que é a grande chave de hoje. Eu acho que tu colocou também uma questão que é o financeiro é a empresa. Nós tínhamos... algo muito compartimentalizado na nossa empresa. Ao financeiro, comercial, comercial, área técnica era técnica. Isso nos gerou uma desinformação. Quem era da área técnica, pouco se lixava para a questão financeira. E isso a gente viu que foi uma mácula na empresa. Quando a gente começou a dividir a questão financeira, a mostrar para o funcionário que o salário dele, a melhoria salarial dele, estava diretamente ligada a ele economizar em determinados atributos, né, onde o caixa da empresa iria melhorar e possivelmente a empresa poderia remunerá-lo melhor. Né? Então,
essa cultura financeira foi muito importante de você passar para todo mundo dentro da empresa, né? Comercial, técnico, todas as áreas envolvidas. A gente tem que entender que a empresa é um todo, é um sistema, né? Exatamente. Que eles não trabalham de forma separada, não é isso? Bom, tenho aqui mais uma pergunta do Júlio César Bernardo, que eu quero fazer ao Alexandre. Ele pergunta o seguinte: quais os indexadores mais importantes para saber se a saúde da empresa está boa para o mercado e como calculá-los? Bom, vamos definir quais são, né? Como calcular, acho que vou pedir para depois buscar o EAD do Sebrae e as próprias agências do Sebrae para que a gente possa ajudar vocês a calcular esses índices. Uma boa saúde financeira ela se faz com 3 indicadores básicos. Formação de caixa, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. Tua empresa é geradora de caixa ou não. Segundo passo, se a tua empresa ela é lucrativa, a margem com que eu estou vendendo meus produtos é geradora ou não de caixa. E o terceiro é a questão de rentabilidade. Pode parecer básico, mas são os 3 indicadores principais, que é a eficiência que eu tenho nas minhas vendas e nos meus controles, a margem que eu consigo ganhar no meu produto e se aquele investimento que eu fiz, de fato está rentabilizando, porque todo negócio é um investimento. Se não pago com dinheiro, às vezes pago com muitas noites sem sono, sem dormir, passando fome, para poder fazer com que seu sonho de fato cresça, torne realidade e retorne o valor. Perfeito. Esses 3. Isso aí. Obrigado. Vamos mais a uma pergunta, então. A gente tem recebido várias, né? Já falei que a gente não vai conseguir provavelmente responder a todas, mas vocês depois podem procurar o Sebrae através do nosso 0800, do nosso site, enfim. Mas vamos ver assim, o que é melhor para um profissional liberal que trabalha sozinho, continuar como pessoa física ou abrir uma empresa? Se for pessoa jurídica, quais tipos são mais indicados? Eu acho que aqui vale de repente uma ligação lá para o 0800 do Sebrae? O que tu acha, Alexandre? Vale sim, sempre buscar informação é importante, mas a grande questão disso tudo é lembrar que mesmo a pessoa física, ela precisa ter os seus registros. Ela precisa estar registrada no seu órgão, caso desempenhe alguma atividade que exija um conselho. Ela precisa estar registrada na sua prefeitura do município para poder exercer o seu papel de autônomo. Então, de fato, vale sim, dar um pulinho até o Sebrae e conversar com o pessoal do atendimento para esclarecer melhor. Uhum. Essa pergunta que eu vou fazer do Enio César Santana, embora o Nicolas já tenha falado, mas eu acho que vale a pena a gente fixar bem essa informação. Você falou com propriedade, mas eu quero que você fale de novo. Qual a diferença de fluxo de caixa e capital de giro? Bom, o fluxo de caixa, no meu conceito, ele é um condensado de que tudo que entra e o que sai. É o relatório, né? É o extrato ali, não confundo com o extrato bancário, né? Mas é o consolidado, o relatório, enfim, da informação. O capital de giro é como o Alexandre falou, é o dinheiro que você tem para manter as operações da sua empresa, né? Questão de pagar fornecedores, pagar teus funcionários, despesas fixas, enfim. E também um dinheiro que pode ser aplicado como investimento, porque toda empresa, né, é um investimento de fato. Então, o capital de giro, no meu conceito, na minha concepção, é o dinheiro o fluxo desse dinheiro, né, o fluxo do dinheiro que entra e sai, enfim, e o fluxo de caixa em si é o relatório, é o que estampa para ti ali, como é que está entrando, quanto que está entrando, quanto que está saindo, e da onde está vindo e para onde está indo. Acho que isso faz uma diferenciação bem clara assim, né, do negócio. Perfeito. Veio uma pergunta assim, direcionada ao Emerilson, a Marcela, que pergunta para o Emerilson: sendo uma empresa de prestação de serviços, vejo uma maior dificuldade em definir o método de precificação para os diversos serviços ofertados e, consequentemente, o ponto de equilíbrio da empresa. Qual seria a sua dica para resolver isso? Olha, é muito bem colocado, né? Eu acho que para uma empresa de prestação de serviços, o maior desafio é a precificação. E não existe um manual, né? Um livro de precificação. Ela vem muito da experiência que você vai ter ao longo dos anos, tá? Então, da expertise que você cria, né? Porque muitas vezes você precifica bem, outras vezes você precifica mal. Esse problema da hora homem,
tá? Na prestação de serviços é muito complicado, porque às vezes você calcula que um serviço vai te tomar 20 horas homem. Ainda mais que nós que trabalhamos, por exemplo, com um órgão público. Tá? Então esse órgão público muitas vezes te toma mais serviços de consultoria. Tá? No caso de um processo de um estudo ambiental, um processo de licenciamento ambiental. Então aquele cálculo que era para 20 horas, daqui a pouco ele explotou para 40 horas. E você não tem como aumentar a tua, né? Você já tem um contrato assinado com o cliente. Então essa questão da precificação vai muito da experiência do teu negócio. Ajuda também, né? O histórico, né? A experiência. Os números, né? Exatamente, é como o Alexandre falou. O que a gente faz? A gente criou na empresa um relatório de lições aprendidas. Né? Então, ou seja, aonde que você teve uma boa precificação e aonde que você teve uma má precificação. Todo esse histórico, esse relatório, vai contribuir para que você melhore cada vez mais. Eu sempre digo, quanto maior a experiência que você tem, melhor a precificação. Você vai atingir uma meta, um índice mais objetivo. Não tem receita de bolo. Né? Hora homem e você medir trabalho a trabalho, né? Que trabalhos vão te dar mais horas e você ter esse cálculo já na manga, né? Para os próximos trabalhos. Eu acho que errar é comum. Exatamente. Precificação, você vai errar. Só que o mais importante é como vocês estão fazendo, eu achei legal essa ideia, é aprender com os erros. Né? Isso É corrigir rápido. Exatamente. Isso vale também para quem trabalha com venda de produtos mesmo. Poxa, errei aqui nessa precificação, corrigir rápido, ter agilidade para rapidamente corrigir. Nós tivemos uma precificação que até o Alexandre nos assessorou, né, que nós tivemos um erro e era um projeto muito grande. Então, a precificação já tinha sido feita e o prejuízo já estava ali latente. O que eu tirei disso? O relatório de lições aprendidas. Foi o único lucro que eu tive. E lembrar que quando a gente está falando de preço, na prestação de serviço é um pensamento do futuro, né? É como eu acredito que vai ser executado, quantas horas eu acredito que vai existir. Então, essa base só é formada com o histórico. O formar a hora, isso existe método, existe planilhas para isso, o Sebrae próprio trabalha muito com isso. Agora, o quantificar, o medir e o acertar quanto vai ser gasto dentro de uma atividade, que isso é a expertise que a empresa vai desenvolvendo. Algo muito perigoso que a gente coloca sempre nos trabalhos é o tal do gold plate, né? Ou seja, aquilo que você oferece mais do que realmente você precificou. Isso é um perigo, ainda mais para quem trabalha com prestação de serviço. Esse gold plate somado no final te dá lá um prejuízo considerável no teu planejamento. Perfeitamente. Mais uma pergunta aqui da Marlene Pereira. Gostaria que o Alexandre respondesse. Tem uma farmácia independente. Como enfrentar as grandes redes sem entrar na guerra de preços e possivelmente quebrar? Como continuar no mercado com lucratividade em tempos como o que vivemos hoje? Fidelização, atendimento, tentar buscar os diferenciais que as grandes redes não têm, que é conseguir dar talvez uma pessoalidade, uma empatia mais forte com o cliente. Todo negócio tem que aprender um pouquinho a trabalhar com a questão de volume, mas também eu sei que às vezes tu ir de frente com grandes redes e querer trabalhar com volume com eles, que é onde tu vai baixar a margem para poder ganhar no volume, não vai ser possível. Então prestar atenção no atendimento, acertar a necessidade que os teus clientes têm, o produto, fazer uma boa análise do estoque e tentar melhorar o atendimento. Essa certamente é uma fórmula vencedora para poder ir contra o avanço das grandes redes. E principalmente tentar fazer com que o bairro, que a localidade te conheça, que muitas vezes é isso que falta. Melhorar a sua comunicação, chegar próximo do cliente. Isso às vezes é um ajuste nessa comunicação, vai dar um outro ganho pelo ponto de vista financeiro. Acho que um exemplo aí, farmácia, como é que eu imagino? Eu gosto muito dessa área de atendimento também, enfim, trabalhei na Conta Azul na área de atendimento, inclusive. Vamos lá, farmácia. Teu cliente está com dor de garganta, ele vai chegar no balcão e falar, pô, tô com dor de garganta, assim, assado, eu tenho, sei lá, produto X. Então, pô, amigo, quanto tempo? Sério, tá doendo muito? Enfim, há quanto tempo você vem passando por isso? Demonstra interesse. Farmácias, as pessoas vão ajudar, elas estão doentes. As pessoas quando estão doentes, gostam de mostrar que está doente, gostam de se fazer um pouco de coitado. Eu sou assim, normal. Estão sensibilizadas, né? Sensibilizar, tocar na pessoa. Né? Você não vai conseguir tocar no preço, porque lá eles têm um volume enorme, eles conseguem comprar uma quantidade maior, enfim.
não briga por preço, não tem como brigar por preço, né? Eu acho que redes ganham nisso, enfim, porque elas têm demanda, têm volume, enfim. Então ganha no atendimento personalizado, coisas que a rede não consegue fazer. É muito mais difícil. E esse ponto do Nicolas é muito importante, se não pode competir por preço, não entre nessa competição, porque vai acabar com o capital de giro e pode levar a sérios problemas financeiros. Realmente. Acho que essa pergunta aqui que vem do Leonardo Rocha, né, tem muito com os dias atuais. Isso. Nicolas poderia responder para a gente. Com essa nova onda de moedas digitais, seria interessante que parte dos lucros da minha futura empresa sejam dedicados ao investimento em Bitcoin e outras moedas do segmento? Legal, muito boa essa pergunta. Eu sou investidor de Bitcoin, inclusive agora teve um pico, um aumento aí com algumas regularizações. Por mais que eu goste dessa moeda, eu invista, eu vejo um grande futuro, aplicação, valorização, enfim. A resposta é não. Não investe seu dinheiro no Bitcoin, no Litecoin, qualquer outra criptomoeda aí da rede, porque não é um negócio regularizado, né? Então, você vai estar pisando em águas profundas, algo que você não conhece. Amanhã o Brasil pode chegar e falar assim, o Bitcoin ele é legal, e todo mundo que tiver operação com isso vai ser legal. Outra coisa também é a tua declaração de imposto. Como ele não é regularizado, como é que tu vai falar para o governo aquela saída? Eu tive 10 mil reais, eu tirei. Como é que tu vai justificar aquilo ali para o governo? É irregular, hoje é irregular, né? Então o pessoal da tecnologia, enfim, os milênios aí, a gente está trabalhando, o pessoal da programação está trabalhando para provar que isso é um negócio legal e que vai causar um bom impacto no mundo, com a descentralização, né, dos bancos, enfim. Mas hoje ainda minha resposta é não, não invista seu dinheiro em Bitcoin, Litecoin, qualquer outra moeda, porque não é um negócio hoje regularizado, né? Invista em tesouro, enfim, pequenas empresas, grandes empresas, algum investimento mais sólido, né? Que talvez vai ter uma lucratividade menor, mas ela vai ser mais duradoura e você sabe que pode investir. Ou se for um dinheiro que tu tem que ter acesso rápido, põe em aplicação, fundo de investimento, né? Que hoje tu precisa, tu tira, tu gasta, mas o Bitcoin hoje não. Tomara, né, talvez numa outra conversa a gente esteja falando aqui, invista em Bitcoin, esse é o meu sonho, eu acredito nisso, mas hoje infelizmente não, só pelo fato de não ser algo regularizado. Se estivesse no Japão podia, porque no Japão já regularizaram essa moeda. Né? Uhum. Perfeito. Sim. Eu acho que isso é importante, né, a gente deixar também as pessoas atentas a esse tipo de situação, né, para que não entre numa fria de repente, né? Exatamente. Não que seja uma fria, mas a questão de regularização. Aquele alto risco, né? O Bitcoin ele é alto risco. Então, mesmo quem investe, ele vai ser do teu portfólio de ações, de investimentos, ele tem que ser uma fatia pequena. Não, e tu pode fazer isso na tua pessoa física, né? Se tem de fato a vontade de investir, faça na pessoa física. Exatamente. Mas não coloque, como o Nicolas falou, a empresa em risco em algo que não é ainda legal dentro do Brasil. Uhum. Tatiana, vamos ajudar aqui a Janinha Prestes de Oliveira. Como investir na empresa sem ficar com dívidas depois? É fácil, né? Bom, voltamos também à situação que a gente tem falado, a questão dos controles e principalmente projetar os passos da empresa. Então, vai fazer um novo investimento, vai fazer uma nova contratação, né, que também é um investimento, ampliar a sede, projetar o seu fluxo de caixa. Então, todas as ferramentas que a gente passou aqui, fluxo de caixa, receitas menos despesas, o quanto que está gerando de caixa é a diferença desses dois itens. Isso no futuro vai continuar acontecendo? Eu vou ter dinheiro para novos investimentos? Vou ter, ok. Ou a questão de pegar um empréstimo num banco não é de todo ser ruim, né? Eu tenho um investimento que vai me dar X lá na frente, um valor lá na frente. Se o capital que eu consigo pegar com bancos tiver uma taxa de juros menor do que o meu investimento lá na frente, podemos sim pegar investimentos via banco, né? Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que utilizar para um caso de emergência ou para um caso de investimento, desde que bem calculado e bem medido. Uhum. Perfeito. Emerilson, qual o percentual, né, isso é a Ana Lúcia Martins que pergunta, qual o percentual eu devo reservar sobre cada serviço? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, bom, o percentual que você tem que reservar de cada serviço é aquilo que garanta a saúde financeira da sua empresa, né?
é muito, o que a gente tem que tomar cuidado, e foi uma coisa que aconteceu na nossa empresa, por exemplo, nós passamos lá pelo booming, né? Foi uma época de grandes lucros, né? Então, você reservava sempre, tirava sempre um percentual maior, e a gente se acostumou com isso. Quando a gente chegou no período de vacas magras, porque é o que eu sempre digo, administrar e ter lucro quando você tem, né, um grande faturamento é muito fácil. Eu quero saber quando o faturamento cai, né, e você tem que ter esse tipo de administração. Então, assim, eu acho que não existe uma porcentagem, né, até perguntaria para o Alexandre, que é especialista nisso, mas eu como empresário digo, é aquilo que mantém a saúde financeira da sua empresa. Para nós foi muito difícil, e para mim como empresário, cortar na carne, né? Ou seja, quando a gente viu, né, as movimentações financeiras, o desenvolvimento do país caiu também o nosso lucro. E aí você tem que se readaptar, fazer uma reengenharia, e é nesse momento que eu digo que é importante você procurar o Sebrae, né? Quando você sente aquele baque e diz, olha, peraí, alguma coisa eu tenho que reestruturar na empresa. E foi isso que nós fizemos, né? Essa reestruturação para esse período de vacas magras. E não tem outra alternativa senão diminuir esse percentual, né, e cortar na carne para você manter a saúde financeira da sua empresa. Ok. Alexandre, o Anderson Silveira pergunta assim, ó, na verdade não sei se é uma afirmação que ele diz, grande dificuldade de computar os custos fixos ao custo dos produtos vendidos. Certo, que acho que também outra dúvida recorrente dos empresários é como que eu vou formar preço? Pelo que eu entendi da pergunta, né? Como que eu vou pegar meu custo fixo, meu aluguel, contabilidade, software, consultoria, todas essas despesas que eu tenho, que eu não consigo alocar diretamente no meu produto. Tu vai ter que aprender a trabalhar com a questão de rateio. Então, uma das formas seria, por exemplo, tu fazer uma divisão do teu custo fixo pelo teu faturamento, para tu pensar em quanto que ele representa da tua venda. E esse percentual tu alocar dentro do teu produto. Então, se o teu produto custa tantos reais, eu vou somar a esse produto as minhas despesas de venda, meus impostos, minhas comissões, o valor do meu frete, vou somar também esse percentual de custo fixo, mais a margem de lucro. Então, eu tenho que sempre ter o cuidado que o meu preço ele é composto do quê? Do meu custo de mercadoria, dos meus custos variáveis, que são os impostos, comissões e por aí vai. O meu custo fixo, que é o custo da minha estrutura, que pode ser carregado por essa forma percentual, e mais a minha margem de lucro. Então, eu costumo dizer que tu tem dentro do teu preço duas formas para mexer nele. Ou tu vai aprender a trabalhar a compra, ou seja, saber comprar bem é a primeira regra do negócio, e a segunda é tu mexer no teu lucro, que em períodos de baixa na economia eu posso diminuir um pouquinho, mas continuo pagando os custos operacionais do negócio. Ok. Eu tenho duas perguntas aqui da Luciane Tomasi, que eu deixo aqui levantada para a gente responder. Quanto devo despender com a folha de pagamento para ter as finanças equilibradas? E ela pergunta também qual a lucratividade líquida mínima para que a empresa possa se considerar estável financeiramente. Quanto devo ter de reserva para possíveis imprevistos, rescisões, por exemplo? Bom, vamos responder. Quanto despedir para a folha de pagamento? Bom, quando eu vou trabalhar com folha de pagamento, é importante entender que eu deveria ter algumas provisões. Então, todo mês o meu funcionário gera sobre o seu custo, sobre o seu salário, o 13º, todo mês gera as férias e também a rescisão dele, que vai ser a multa que a gente tem sobre o FGTS. Então, um encargo social completo numa empresa do Simples orbita em 34%, uma empresa do presumido normal em 67%. Então, é mais ou menos esses valores que eu deveria começar a pensar, saber o que eu pago por mês e o que eu deveria provisionar. Agora, de cabeça, eu não lembro exatamente os valores, mas qualquer busca dentro do site do Sebrae, tu consegue achar esses valores e provisionar o que é férias, o que é rescisão e o que é 13º. Acho que é legal nesse ponto, já fiz consultoria com uma empresa que trabalha com prestação de serviço, terceirizando mão de obra, e chegava todo final do ano para pagar o 13º, ou quando aquele funcionário precisava tirar férias, cara, aquele aperto.
né? É de se descabelar, tinha que fazer empréstimo. E a grande sacada, como você comentou, é separar, dividir em 12. O cara tem um 13º, divide em 12, cada parcela 1/12 daquele total, né? O senhor ganha 1.200, então eu boto lá que R$100 por mês é o 13º dele, tem que estar isso. Então você vai ter um susto lá, ainda mais se tu não faz fluxo de caixa. Se tu não tem essa visão do futuro e não se prepara para com essas obrigações aí, que geralmente são sazonais, né? São no final do ano, enfim, se prepara, né? Você vai ter que pegar empréstimo, enfim. E o importante é que quando a empresa começa a fazer essas provisões, ela faz o dinheiro a favor dela. Porque vai estar numa aplicação financeira, vai estar rendendo, que daí foi aquilo que a Tati falou. Eu posso olhar no final do ano que eu vou ter que baixar para pagar o 13º, se eu vou baixar a aplicação ou se eu vou pegar crédito na rua. Dependendo da oportunidade, acaba valendo a pena. Paulo, qual foi a outra questão? A outra pergunta é qual a lucratividade líquida mínima para que a empresa possa se considerar estável financeiramente? Quanto devo ter de reserva para possíveis imprevistos, tais como rescisão? A questão de tu ter uma reserva, a gente sempre orienta que a empresa tenha de 3 a 6 meses da sua necessidade fixa. Para quê? Para que qualquer oscilação de venda ela consiga ter caixa para segurar a crise. Porque que em momentos de crise, além de criatividade e ações rápidas, eu preciso ter fluxo de caixa, que é a disponibilidade financeira para poder continuar viável. Alexandre, eu acho importante passar despesas fixas, são aquelas que, independente da empresa vender um produto, elas vão acontecer. Então, por mais que a porta fique fechada da empresa, elas vão estar ali, o boletim vai vir por baixo da porta para você pagar. Uhum. Então, aluguel, o salário dos funcionários, o que é fixo realmente é importante que esteja projetado por um período de tempo de acordo com o risco do negócio. Uhum. Acho que uma pergunta que pode ser feita, tem um livro que é A Corrida dos Ratos, do Robert Kiyosaki, que ele fala que a nossa riqueza, isso financeira, pessoal, né, ela não é medida em valores, eu sou 1 milhão rico, eu sou 10 milhões rico, é medida em tempo, né, quantos meses eu consigo ficar sem trabalhar e sobrevivendo, mantendo minhas contas, né, enfim, então, tem gente que é muito rica, tem milhões, mas se parar de trabalhar, se a empresa quebrar, não fica um mês porque tem iate, tem isso, aquilo, né. Então, acho que a empresa foi muito legal, levantou, da questão quantos meses você consegue ficar só pagando as despesas fixas, imaginando que você não venda nada, né, que você não tenha custo operacional, enfim, e esses 3 a 6 meses é um número que eu já vi em vários lugares também e faz muito sentido. E quanto mais leve for a empresa, mais capital ela tem próprio para permanecer na crise. Muito bom. Pessoal, assim, certamente nós temos muitas outras perguntas fora as que chegaram agora, mas como eu falei antes, a gente não iria conseguir responder a todas elas, mas né, vocês podem amanhã ligar para o nossa central de atendimento, 0800 570 0800, né? Vocês talvez consigam uma resposta às suas perguntas, ou então vocês poderão agendar uma consultoria de um dos nossos pontos de atendimento do Sebrae, aí espalhados por todo o estado, né? Lembrando também que no nosso portal de atendimento vocês terão outras opções aí de capacitação, de consultoria na área financeira ou em outras áreas que poderão contribuir com vocês, né? São programas, alguns presenciais, ou tem muito ensino à distância também, e que certamente um deles vai lhe ajudar bastante. O Sebrae tem muitas informações, procure o Sebrae, né? A gente tem muita coisa que pode contribuir com o seu crescimento aí empresarial. Eu agradeço, então, a presença do Emerilson, do Alexandre, do Nicolas e a Tatiana, né? Tenho certeza que as informações que vocês trouxeram aqui vai ajudar muitos empresários e a gente fica né, agradecido a sua participação e a gente se encontra no próximo webinar. Muito obrigado e até uma próxima.